Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o relato de uma família que solicitou o visto de estudante, teve o visto aprovado, mas a entrevista foi muito tensa. Aconselho você ver o vídeo até o final. Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, eu sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Now Vistos e hoje venho trazer aqui um vídeo, um conteúdo diferente para vocês, que é um relato de uma família que solicitou o visto americano de estudante, teve o visto aprovado, porém foi uma entrevista super tensa e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, gente, se esse tipo de conteúdo agrada, pode trazer algo relevante no seu pedido de visto, só peço uma gentileza, se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito o canal da Now Vistos, e também não esqueça de ativar o sininho, porque somente com o sininho ativado o YouTube vai te notificar assim que a Now Vistos postar um vídeo, tá bom? Então, sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Solicitantes, vamos lá. Primeiro, eu quero mandar aqui um beijo bem carinhoso, tá? Um abraço também bem carinhoso para Juliana, tá? Para o Anderson e para o Pedro, que é o filho deles. Eles que me autorizaram a mostrar aqui para vocês o relato da entrevista deles, tá? Pessoas aí super bacanas que estão indo lá nos Estados Unidos realizar esse sonho, vão estudar ali bastante, algo que com certeza vão agregar. Juliana, Anderson e Pedro, ó, espero que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa e agradeço novamente aqui a possibilidade de estar mostrando o áudio que vocês enviaram aqui para outras pessoas. Não tenham dúvida que essa atitude vai ajudar muito outras pessoas que também vão passar pela entrevista, tá bom? E já gostaria também de aproveitar, pedir aqui para o editor colocar na tela o perfil da solicitação, um perfil básico, né? É lógico que eu não vou colocar aqui informações dos clientes, né? Mas um perfil básico para vocês darem uma olhadinha. Coloca aí, editor. Então, se vocês observarem essa solicitação, uma família, são 3 pessoas. A Juliana, ela está pedindo visto F1, né? Ela pediu o visto F1. O Anderson e o Pedro, marido e filhos, solicitaram o visto F2, né? Que é o visto ali para acompanhantes ali do F1, né? Ou até mesmo o mais correto, né? A forma ali de falar dependentes, né? Acompanhantes ou dependentes, e um curso de 1 ano, que seria um curso de inglês, tá? Um curso de línguas, né, pessoal? Para ir lá aprender o inglês mesmo ou aprimorar a língua, tá bom? Lembrando que esse casal, eles são de Minas Gerais. Quero mandar um beijo para todo mundo também de Minas, que sempre acompanha aí o canal e faz um processos aqui conosco, tá bom? Então, solicitantes, sem muita demora, vou colocar o áudio, vou explicar para vocês como que funciona. Eles me mandaram um áudio, um feedback aqui no WhatsApp da Now Vistos, tá? E eu achei um áudio muito bacana, acabei pedindo para eles autorização para postar. Então eu vou colocar para vocês escutarem um áudio. Depois que acabar o áudio, não saiam, porque eu quero falar sobre algumas coisinhas que eles comentaram nesse áudio, que eu tenho certeza que também pode ser dúvida de vocês que estão assistindo aqui o vídeo. Tá bom? Então vamos escutar o áudio, vamos lá. Boa noite, Davi, tudo bem? Deixa eu fazer um compilado de informações como foi lá. Realmente, lance familiar, eu acho que foi a gente que estava lá, né? Tinha muita gente fazendo o visto, mas muita gente falando com com o pessoal do consular em inglês. Então eu não acredito que seja visto para inglês. Mas nós chegamos, existia uma fitinha vermelha nos nossos passaportes e a gente não fazia ideia do que é aquilo, né? Imaginávamos que já era uma pré-não aprovação, né? Uma pré-recusa. E começamos a entrevista, foi tensa do início ao fim, o computador do cara não funcionou direito, passava os passaportes e ele não conseguia ver nada ali. Depois ele começou a fazer as perguntas para Juliana, que não foram tantas, foram poucas. Já começou pedindo dela a carteirinha de veterinária, perguntou por que aquela escola e por que Orlando,
E logo depois ele virou para mim. Me perguntou sobre a empresa, me perguntou o nome e fantasia da empresa, me perguntou o faturamento líquido, me perguntou o faturamento total, me perguntou qual era o material que eu mais vendia, né? Porque eu falei com ele que eu trabalhava com depósito de material de construção. Ele me perguntou qual era a minha principal mercadoria. Eu expliquei para ele o que que era. Ele me perguntou quanto que era. Eu falei, eu vendo a tanto metro. Pegou os documentos dos carros, né? E constava lá um documento trator, que é carreta, né? Cavalo mecânico. Aí ele me perguntou o que era trator, em vez de eu explicar para ele que aquilo ali na verdade era uma carreta, eu falei assim, olha, o trator que a gente usa, eu pergunto, por que você usa trator? Aí eu falei assim, olha, para a gente colocar areia em cima do caminhão, por isso a gente usa uma pá carregadeira que o nome é trator. Aí ele, aham, ok. Nos meus extratos, eu tenho uns investimentos que eles caem mensalmente. E ele me perguntou quem era aquele nome do extrato. Quem é fulano de tal? Quem é tal coisa? Aí nós explicamos que fazia parte cuidava dos nossos negócios e tal. Olha, foi um negócio fogo, viu? 40 minutos ali, no mínimo, minha coluna já estava doendo, e eu esperando ele falar assim, olha, não passou e tal, pra gente seguir e ir embora, né? Eu, sinceramente, achei que a gente não iria passar, porque ele ficava o tempo inteiro dando aquelas pausas intermináveis, mexendo no computador. Pelo óculos dele, eu via que existiam umas escritas brancas e uma tarja azul no computador. Seria Facebook? Seria rede social que ele estava analisando? Minha rede social só tem porcaria, então não tem nada que endosse um não visto, né? Uma recusa do visto. Mas perguntou pra caramba. Juliana falou comigo que realmente o entrevistado foi eu e não ela. Diferente do meu primeiro visto, que demorou 3 minutos. Eu ofereci papéis para a menina do consulado, ela falou que não precisava, ofereci por 2 vezes até, esse não, já foi chegando e pedindo, pediu extrato, pediu comprovante de renda, mas nós falamos que nós não tínhamos levado, e ele foi perguntou quem que ia tomar conta da minha empresa enquanto eu estivesse fora. Falei com ele que quem tomaria conta seria meu pai. Perguntou com que meu pai trabalhava. Falei que meu pai era aposentado. Perguntou com que meu pai trabalhava antes de aposentar. Falei com ele que trabalhava com mineração. Perguntou se nós morávamos em casa própria. Perguntou quantos quartos essa casa tinha. Se era apartamento ou se era casa baixa. Eu achei super estranho. Mas como as respostas estavam todas na ponta da língua, né? Então foi tudo muito fácil. Olha, isso. Tava quase um bang bang, sabe? Era um ping pong, era bola pra cá, bola pra lá. Mas foi um negócio que a gente está acostumado com tensão, né? De negócio e tudo. Não nos assustou, mas foi chato. Foi aquela coisa cansativa, aquela coisa demorada. E por fim, ele encerrou o assunto assim: o visto de vocês foi aprovado e virou as costas. Você, bom dia, muito obrigado, boa semana pra você. Ele, tá bom. E virou as costas. Foi um negócio muito surreal. Enquanto todos lá estavam rindo, chegou gente para resolver questão de papéis de americanos, né, de descendente americano aqui. A gente viu isso, mas as pessoas estavam conversando em inglês, então estava super, super leve. Pegamos um que parecia, sim, aquele professor de matemática chato que fica ali em cima do aluno para saber se o cara olhou para o lado. Foi desse jeito. Solicitante. Então vocês escutaram, né? Um áudio, realmente uma entrevista que foge um pouquinho assim dos padrões. A grande maioria das entrevistas elas são um pouco mais rápidas, né? Não aí cerca de 40 minutos, 45, né? Como o Anderson acabou mostrando aqui no áudio. E vocês viram que muitos detalhes ali, né? Ele tinha ali na ponta da língua para falar, que são fatos da vida deles, que são esses tipos de detalhes que às vezes
o agente consular pergunta, a pessoa não consegue responder direito, não consegue responder ali com uma certa clareza, né? E às vezes a pessoa acaba tendo visto negado. Seja sincero, você que está assistindo de casa, com esse relato que o Anderson passou aqui para nós, você acha que você teria passado na entrevista? Tenho certeza que muitos que estão assistindo vão falar que sim, mas também tenho certeza que muitos vão falar: olha, não sei não se eu passaria se fosse desse jeito. Então por isso que é importante, gente, você estar preparado, né? Você está pedindo visto de estudante, você está saindo do seu país para ir para um lugar bem longe, né? Estados Unidos, para se dedicar ali num período nos estudos. Então tem que ter, o agente consular tem que enxergar em você essa programação, né, da família. Eu pego muito relato aqui no canal do pessoal falando: ah, Davi, família não estão aprovando. Eu só vi aprovar lá pessoas de 18 anos que é o papai bancando, a mamãe. Gente, isso não é verdade, tá aprovando tudo quanto é perfil e negando também tudo quanto é tipo de perfil, né? E vocês veem que às vezes você está preparado porque pode te perguntar ali, ele pode fazer a diferença, né? Tenho certeza que muitas outras pessoas, até com uma situação semelhante aqui à da Juliana, do Anderson, talvez teriam tido visto negado. Por quê? De às vezes não saber responder ali a questão do faturamento exato, né? Não saber responder ali alguns outros detalhes importantes que o agente consular do nada te pergunta e você não está preparado, tá? Um outro assunto que eu quero falar, deixei uma colinha aqui, né? Eles comentando sobre as entrevistas feitas em inglês, né? Mas vocês viram o relato deles ali da entrevista sendo feita em português. Isso acontece no quê, gente? Depende do tipo de curso, do tipo de situação, né? É claro que quem está indo para os Estados Unidos aprender o inglês, né, seria, vamos dizer assim, até mancada, né? A entrevista ser em inglês pela pessoa não saber ainda, né, falar o idioma. Então, normalmente, quando as pessoas estão pedindo sim o curso ali para estudar língua, idioma, inglês, as entrevistas estão sendo feitas em inglês. A não ser que a pessoa esteja indo para um nível um pouco, né, mais alto ali, de fluência, né, precisa de uma nota ali para conseguir, de repente, um TOEFL. E nesse tipo de situação, pode ser que a entrevista até seja em inglês. Mas na grande maioria, essa pessoa, vamos dizer aqui no popular brasileiro, né, ela está saindo daqui crua para aprender o inglês, a entrevista ela vai ser feita em português, tá bom? Um outro detalhe, vocês viram ele falando que eu vi algumas entrevistas ali, né, em inglês, ou cidadãos americanos ou pessoas que às vezes estão indo fazer um mestrado, uma universidade, né, pessoas que ganharam bolsa. Eu tô vendo bastante, né, pessoas que ganharam bolsa ali também, entrevistas em inglês. Por quê, gente? Normalmente são cursos mais longos, né, às vezes tem especialização. Então, são professores nativos, né, alunos americanos, alunos estrangeiros. Então, para esse tipo de entrevista, normalmente vai ser sim feita em inglês, tá bom? Inclusive, eu tenho outros relatos de outros solicitantes que eu vou trazer aqui no canal para vocês, tá? Quero falar sobre tenho certeza que você ficou pensando aí na sua casa. E essa fitinha vermelha? O que é essa fitinha vermelha que eles colocaram? Gente, isso é algo interno do consulado. Eu, Davi, não posso falar com propriedade aqui o que é, né, de fato, essa fitinha. O que eu posso dizer é que eu já vi relatos e tive relatos também de clientes nossos. O pessoal falou assim: ah, eu cheguei negado, colocaram uma fita vermelha porque tava negado, certeza. Eu vi pessoas relatando sobre a fitinha vermelha sendo aprovadas, o caso aqui do Anderson, da Juliana e do Pedro, tá? E eu vi também pessoas terem visto negado. Isso normalmente é mais algo para diferenciar de outros tipos de processos, né? Vocês viram no relato deles, eles falando que era um dia que tinham muitos americanos. O consulado tem alguns dias que eles atendem mais cidadãos americanos mesmo, né? Tem dia que nem abre agenda para você ir lá fazer entrevista, porque é agendamento só para cidadãos americanos que vivem no Brasil ou estão passando por uma outra situação, precisam de alguma coisa ali do consulado americano. Então a fitinha vermelha, se você vê ela no seu passaporte, não quer dizer nem que está aprovado e nem que está negado, tá? Eu ouvi, né, relatos de várias pessoas aí com a tal da fitinha vermelha, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, gente, que tem bastante coisa que ele falou do áudio que eu queria falar com vocês. Vocês repararam também que a Juliana, ela é o F1, né? Que é quem vai de fato estudar. E o Anderson e o Pedro ali,
cônjuge, né, e filho, eles estão indo o quê? Para acompanhar a mãe durante esse período, né, um período longo, né, um período muito longo. Eu peguei até relatos, às vezes, de pessoas que estão pedindo, por exemplo, cursos de 2 meses, 3 meses, que quer levar a família inteira, do agente consular falar: nossa, mas você vai desorganizar tudo, tirar seu filho da escola, seu marido vai pedir a conta para você estudar 2, 3 meses. Então, assim, cada caso é um caso. Tem pessoas que estão pedindo licenças remuneradas, licenças não remuneradas. Tem pessoas que, de fato, vão se desligar do empresa, da empresa não, né, pessoal? Da empresa, vão sair do emprego. Então, assim, cada história é uma história, tá? Eu tô explicando aqui para vocês o caso, o que aconteceu aqui com eles, mas não quer dizer que o que eu vou falar aqui vai acontecer com vocês também, tá bom? Vocês viram, continuando nessa questão que perguntaram menos para Juliana, mas não quer dizer que não perguntaram nada. Ela é a principal, vamos dizer assim, porque ela é o F1, né? Mas nesse determinado tipo de entrevista, o que é o agente consular? Já entendi o que a Juliana quer, né? Já entendi o que ela vai fazer, já entendi porque ela escolheu a escola, agora eu quero entender por que ela quer levar o marido e o filho, né? Quero entender a questão do marido, como que vai ficar. E por isso que a entrevista, vocês verem aí com o relato do Anderson, que a entrevista foi muito focada nele, né? Eles querendo entender sobre o negócio dele, como que funciona, até os documentos dos carros viram. Você viu que essa família, né, o Anderson até relatou que ele já teve, num passado, um visto de turista e que na época lá fizeram 3 perguntinhas, não quiseram nem ver os documentos que ele mostrou e já dessa vez foi diferente. O agente consular quis ver algumas comprovações e é algo que eu sempre falo para vocês aqui, tem entrevista que pede documento, a grande maioria não pedem, né? Mas se o agente consular quiser, eles vão pedir o documento ali. Para quê? Para ele ter uma certeza de que a pessoa de fato tem o que ela está falando, né? Para ver se a história toda está batendo, né? E vocês viram que nas respostas, né? O Anderson, cara bem sereno, você vê que foram respostas ali, nada de fugir muito, né? Porque tem pessoas que gostam de ficar contando história para o agente consular e eles não gostam disso, é uma dica que eu já dou para vocês, né? Mas ele foi objetivo, direto, claro, explicando o que foi, no entanto que eles tiveram o visto aprovado, tá, gente? Por isso que você está preparado. Muitas pessoas falam: eu fiz lá o preenchimento, fui lá, fizeram 4 perguntas e aprovou. Tem pessoas que falam: eu fiz lá o preenchimento, fizeram 2, 3 perguntas e negaram, é sorte, é isso, é aquilo. Gente, existe uma análise por trás de tudo, existe uma história que os agentes consulares querem entender também, né? Eu peguei, por exemplo, um relato de uma família com perfil excelente na semana retrasada, que negou o visto, que até eu fiquei assim, né, de queixo caído. Por que negou? E vamos conversando, vamos entender. E sabe o que aconteceu? Depois eles mesmos me chamaram e falaram: Davi, agora eu já sei o que aconteceu. Me relataram que entraram em contato com a empresa, que o rapaz, né, era uma situação semelhante. F1 esposa, F2 marido, só que não tinham filhos. Entraram em contato com a empresa do rapaz, começaram a fazer várias perguntas. E o que acontece? Esse rapaz em específico, ele ia se desligar assim, né, do trabalho em geral, mas não se desligar da empresa. Inclusive a empresa cedeu para ele uma carta falando que ele poderia ficar durante esse período, que era um período mais curto, né, que é acompanhar a esposa e retornar para suas atividades. Só que quando o consulado ligou lá na empresa dele, falaram que todo mundo que trabalhava na área de tecnologia, que era a área que ele trabalhava, no período estava trabalhando e continuaria trabalhando no home office, inclusive ele. E quem acompanha o canal sabe, trabalhar home office, mesmo que seja no emprego do Brasil aqui, não pode, é proibido, né, para quem está pedindo o visto da categoria F, o visto de estudante. Então ele teve o visto negado por isso, ligaram na empresa, falaram que ele ia trabalhar. Então, gente, fiquem atentos, tá? Como o consulado não está atendendo, por exemplo, o visto de turista, que é o visto que mais é solicitado, eles estão analisando muitos casos bem a fundo, tá? Até porque, de fato, tem muitas pessoas tentando, nesse momento, imigrar, né, para os Estados Unidos com tipos de vistos que eles estão aceitando no momento. O estudante é um deles, tá? Lembrando que o caso de turismo, eles estão aceitando alguns casos emergenciais. Eu vou gravar um vídeo explicando para vocês o que eles estão aceitando, mas eu tô vendo bastante emergência sendo aceita. Pessoas que estão indo ajudar algum familiar que
precisam de algum tipo de ajuda nos Estados Unidos, ou algum familiar que esteja doente, que precise de ajuda, ou um familiar que está ali em estado crítico, pessoas que estão indo ajudar no combate ao Covid, pessoas que precisam ir para lá, algo relacionado ao trabalho do Brasil, eles estão aceitando algumas entrevistas, tripulantes aéreos, marítimos, estão aceitando algumas entrevistas emergenciais, tá? Voltaram o atendimento para o visto de noivo, alguns vistos de imigrante, então devagarinho tá tudo voltando, tá, pessoal? Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para o assunto do vídeo. Eu me empolgo aqui, eu começo a falar, né? Vocês viram a questão que ele relatou do extrato bancário, que o agente consular ficou perguntando né? E esse valor que entrou, quem que é essa pessoa que está depositando? Por que que entrou? Por que isso? Por que aquilo? Gente, isso é muito comum acontecer quando eles pedem os documentos, tá? Gosto de dar exemplos aqui. Já peguei casos, no caso aqui da Juliana, do Anderson, né? Eles explicaram que tinha ali algumas aplicações, tinha alguns clientes ali que, né, fazem um depósito, são valores altos, mas já peguei vários casos, por exemplo, da pessoa próxima da entrevista entrar um valor X na conta meio que alto. Quando a gente consular pede para ver, ele vê, normalmente ele questiona. Por que que esse valor entrou agora? Né? Tem pessoas que vêm juntando dinheiro para estudar já há anos e tem pessoas que às vezes não. Vende um imóvel, vende um carro ou recebe uma herança, enfim, cada pessoa tem uma vida. Mas é comum a gente consular questionar. Então já vi, por exemplo, alguns casos da pessoa dar argumentos dele achar estranho, do agente consular achar estranho, né? Já vi casos, por exemplo, de pessoas que venderam imóvel, não estou falando que não pode, pessoal, estou dando um exemplo, tá? Vender imóvel próximo da entrevista do agente consular perguntar: por que que você vendeu agora? Você tem outros imóveis? A pessoa não tem outros imóveis e ele achar estranho. Olha, achei estranho você vender, tô achando que você quer ir morar no meu país. Ir lá e negar. Então, essa questão que ele explicou em específico do extrato, né, que o Anderson passou aqui pra gente, ela, não estou falando que não pode ter um valor próximo da entrevista. O que eu estou falando é que se o agente consular perguntar, é importante você ter um argumento convincente ali, porque se ele acreditou, vai acontecer igual o Anderson. Ah, legal, tem umas aplicações, tem um cliente que paga valor alto, bacana, isso e aquilo. Agora, tem pessoas que dão argumentos lá que o agente consular não acredita, né? Então, cada caso é um caso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outra questão. Lembra dele falando no áudio, né, que ele viu uma tela azul e branca? Seria Facebook, ele ainda falou? Seria as mídias sociais? Pessoal, é muito comum eles pesquisarem mídias sociais, tá? Não sei se nesse momento específico ali, na cara a cara, ele estava pesquisando. Já ouvi relatos sim de pesquisarem, né? No caso dele eu não sei se era isso, até porque tudo que é da embaixada relacionado aos Estados Unidos, o próprio sistema deles também é azul e branco, mas se o agente consular às vezes tem dúvida de alguma situação, ele pode sim ali verificar as mídias sociais, né? Já vi mídias sociais ajudar a aprovar visto e já vi também ajudar a negar, tá? Então tudo depende do conteúdo da pessoa. Inclusive eu vou gravar um vídeo hoje que eu vou dar um exemplo bem bacana, que eu falo, né, sobre essa questão de mídias sociais, o que pode ajudar, o que pode atrapalhar. Logo, logo tá saindo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Somente com o sininho ativado, o YouTube vai te notificar quando a Nalvistos postar um conteúdo novo, tá? Quanto à questão de documentos, eu já falei, né, que tem entrevistas que eles pedem. Vocês viram o próprio relato aqui do Anderson, né, e da Juliana, eles falando aqui que na de turismo lá, por exemplo, eles quiseram mostrar, não quiseram nem ver, e nessa aqui de fato já se aprofundaram, pegaram até os documentos ali do trator, coisas da firma, né? Eu não sei se eles esqueceram de falar, mas o filho deles, o Pedro, tem 13 anos. Se eu errei, Anderson e Juliana, desculpa, é 13 ou 14, né? Mas é comum eles perguntarem, né, das questões da escola, das crianças, como que vai ficar durante esse período. Eu acredito que deve ter perguntado e ele não falou no relato. Não sei, não tenho certeza. Nós não falamos sobre isso. E vocês viram aquela pergunta, mora em casa própria? Né, que ele falou: Davi, eu achei super estranho. Quantos quartos tem na sua casa? Né? Eu já vi, por exemplo, não ele falando, mas eu já vi perguntas do tipo: quantas televisões tem na sua casa? É comum os agentes consulares fazerem perguntas desse tipo, e pode ser por vários motivos. Às vezes, para ter uma casa própria, às vezes é para saber o tamanho da casa, se é uma casa grande, que pode
ter um valor alto ali, relacionado à questão de grana mesmo. Às vezes é só para ver a intenção da pessoa. Eu sempre falo aqui que os agentes consulares, eles são especializados em linguagem corporal, né? E às vezes é para ver como que a pessoa se porta, para ele ficar ali olhando, prestando uma atenção. Então, isso é algo que é comum acontecer, tá? Deles perguntarem, comum assim, não são em todas as entrevistas, mas eles perguntam às vezes, quantos quartos tem, quantos banheiros tem na sua casa, às vezes acontece, tá, gente? E a última questão que eu deixei anotada aqui, que o Anderson falou, Davi, eu peguei, parecia, vocês ouviram, né? Aí, aquele professor de matemática, aquele professor, sabe, mais chato, ele falou assim, ele que usou, não sou eu, viu? Se algum agente consular tiver assistindo. Mas assim, a modo dele falar, né? O nosso modo brasileiro, um agente consular mais criterioso, mais chato, assim, em termos de querer ver tudo, né? Isso é perfil de agente consular e do que acontece na entrevista, gente. É que nem eu digo, se vocês acompanharem vocês que acompanham, né, na verdade, aqui no YouTube, vocês veem relato de tudo quanto é jeito. Entrevistas curtíssimas aprovadas, curtíssimas negadas, entrevistas longas aprovadas, longas negadas, né? E essa questão do agente consular, que ele ainda chegou a comentar, até Anderson, acho que você teve algum problema com o professor de matemática, né? Para você lembrar logo de um professor de matemática, no meu caso eu lembraria do professor de geografia, que não era o que eu mais gostava quando eu estudava. Mas assim, isso é do tipo de agente consular, tá? Então tem pessoas que vão relatar, tem um monte de gente que escreve aqui nos comentários, é sorte, a entrevista é sorte, é isso, é aquilo, gente. É o que eu falo, a entrevista, todo visto tem um critério para aprovação, né? E a história da pessoa que ela está contando lá. Então é isso que a agente consular quer ver. Então a história, ela bate com o que a pessoa está dizendo, já é meio caminho andado. E qual que é o critério do visto? Pô, a gente está falando aqui do visto de estudante. Então, quais são as maiores preocupações de um agente consular quando a pessoa está pedindo visto de estudante? Primeiro, saber se a pessoa de fato está indo lá para esse, né, para esse fato, para ir mesmo estudar, né? E o segundo qual que é? Se a pessoa ela tem condições de fazer esses estudos, ela ou o sponsor, né, o custeador dela, para bancar a estadia, os estudos, a alimentação, transporte durante esse período que vai ficar lá nos Estados Unidos. Então esse é um dos critérios do visto de estudante. Então, gente, unindo o útil ao agradável, normalmente a pessoa vai ter o visto. Agora, se a agente consular não sente firmeza, não sente... Eu tô pegando muito relato de pessoa que tá tendo visto negado, que aí eu gosto de conversar, eu pergunto, mas me fala, o que perguntaram e como que você respondeu? Você vê, tipo, até falando aqui pro Davi, eu percebo a pessoa não tendo a firmeza, né, de falar da vida dela, às vezes, de impor ali. Lógico, a gente está pedindo, né, quem comanda a entrevista é o agente consular. Mas, né, pessoal, eles têm que acreditar em você, né? Se o agente consular não acreditar, isso não é só para o visto de estudante. Serve para o visto de turista, tripulante, visto de noiva, visto de esposa, visto de atleta, visto para pessoas com habilidades extraordinárias. Serve para qualquer tipo de visto. Se o agente consular não sentir firmeza ali, ó, esquece, ele não vai dar o visto. Já falei aqui, poderia citar pessoas famosas que tiveram visto americano negado aqui, né? Que não é a ocasião, não vou citar aqui, mas vocês acham no Google fácil, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande beijo a todos e tchau, tchau!